Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia termina e talvez o seu coração esteja cheio de perguntas. Você olha para o futuro e não enxerga claramente o caminho. Os sonhos parecem distantes, as promessas ainda não se cumpriram e o tempo parece correr sem respostas. Mas há uma história na Bíblia que nos ensina que a fé não depende do que vemos, mas de em quem confiamos. A história de Abraão, o pai da fé. Hoje, o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Mesmo quando tudo parece demorado, Deus continua fiel às suas promessas. A fé de Abraão não era perfeita, mas era constante. Ele escolheu crer, e essa escolha mudou tudo. Jesus diz em Gênesis 15:6: "E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça." Abraão ouviu a voz de Deus quando ainda se chamava Abrão. Deus lhe disse: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei." Gênesis 12:1. Deus não deu o mapa, não explicou o caminho, não mostrou o destino, apenas fez uma promessa: "Farei de ti uma grande nação." Abraão obedeceu. Ele saiu sem saber para onde ia, confiando apenas na voz que o chamava. Essa é a essência da fé: andar sem ver, mas sabendo em quem se confia. Os anos se passaram e a promessa ainda não tinha se cumprido. Abraão e Sara envelheceram e o ventre de Sara permaneceu estéril. Humanamente era impossível, mas foi justamente nesse ponto que Deus mostrou o seu poder. Isaque nascerá de ti. Abraão creu, mesmo sem entender, mesmo sem ver sinais, mesmo sem lógica. Ele creu porque sabia quem havia falado. A fé não é fechar os olhos e torcer para dar certo. A fé é abrir o coração e descansar na fidelidade de Deus. Quantas vezes Deus também nos pede para confiar quando o cenário é incerto? Quando as portas não se abrem, quando o tempo passa e parece que o milagre não vem. Mas a fé verdadeira é provada justamente no silêncio, no tempo de espera, quando tudo dentro de nós quer desistir. A fé de Abraão foi testada muitas vezes, e uma das mais difíceis foi quando Deus pediu que ele entregasse Isaque, o filho da promessa, em sacrifício. Era como se Deus pedisse tudo o que Abraão mais amava, mas ele subiu o monte, confiando que o Senhor proveria. E no último momento, Deus mostrou que nunca falha. Foi ali que Abraão aprendeu uma das verdades mais profundas da fé: no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22:14. Hoje, talvez o seu Monte Moriá seja uma situação impossível, um sonho que parece morto, uma promessa que não se cumpre. Mas Deus continua sendo o mesmo. No tempo certo, Ele proverá. Não desista só porque ainda não viu o resultado. Abraão esperou anos e viu o impossível acontecer. Deus não se esquece do que promete. Ele trabalha em silêncio, preparando o cumprimento perfeito. Oremos, Senhor meu Deus. Nesta noite eu quero te agradecer por ser fiel, mesmo quando eu sou fraco na fé. Assim como Abraão, muitas vezes eu não entendo os teus caminhos, mas eu escolho confiar. Senhor, fortalece a minha fé. Quando eu não enxergar a saída, ajuda-me a lembrar que o teu tempo é perfeito. Se eu tiver que esperar, que eu espere com esperança. Se eu tiver que andar sem ver, que eu ande de mãos dadas contigo. Ensina-me a descansar nas tuas promessas, e não no que os meus olhos veem. Eu sei que tu és o Deus que cumpre o que promete, o mesmo que fez nascer Isaque do ventre estéril, o mesmo que transforma impossibilidades em testemunhos. Hoje eu entrego nas tuas mãos tudo o que me preocupa, cada promessa que ainda não se cumpriu, cada sonho que parece distante. Sei que o Senhor está trabalhando, mesmo que eu não perceba. Aumenta a minha fé, Senhor, que eu aprenda a esperar com confiança e a crer até o fim. Abençoa o meu descanso nesta noite, renova as minhas forças e acalma o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, querida irmã, antes de fechar os olhos, lembre-se: a fé não é ausência de dúvida, é decisão de confiar apesar dela. Abraão não era perfeito, mas ele continuou crendo, e porque creu, viu a glória de Deus se manifestar. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6.
A fé não é uma força mágica, é um relacionamento de confiança com um Deus que nunca falha. Mesmo que pareça demorado, Deus não se esqueceu de você. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, no tempo certo, da maneira certa e de um jeito que mostrará sua glória. Então, descanse esta noite com o coração em paz. Deixe que o mesmo Deus que guiou Abraão guie também os seus passos. A fé começa quando você para de tentar entender tudo e começa apenas a confiar. Durma tranquilo. O Deus das promessas também vela pelo cumprimento delas. E amanhã, quando acordar, lembre-se, a fé de hoje é a colheita do amanhã. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe e se inscreva para continuar recebendo devocionais que fortalecem sua fé. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. O Deus que prometeu é fiel e Ele está cuidando de tudo.